Olá, colegas. Estamos aqui com nosso colega de plenário, Romeu Neto, conselheiro federal pelo estado do Acre, presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, da COFISC. Olá, Romeu, como vai? Tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar participando junto com vocês aí desse momento de conhecimento. Tudo bem, Gustavo? Estou à disposição, meu amigo. Legal, Romeu. Bom, vamos falar, obviamente, de fiscalização, né? E a Correto. fiscalização, a gente sabe que além de ser objeto fim aí da existência dos conselhos, é muito importante, não só para proteção da sociedade, mas também para ter um certo apoio, né, aos nossos colegas profissionais farmacêuticos, né? Para dar uma orientação, enfim, para a gente colocar isso como fonte de informação também do Conselho Federal. E eu gostaria que você falasse para o nosso colega, Romeu, bem tranquilamente, sobre, enfim, você já está há um ano e pouquinho aí, né, à frente da COFISC. Eu queria saber, assim, como você encontrou a COFISC, o que você encontrou por lá, o que já deu para fazer até o momento em relação a essa comissão. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria só reforçar essa fala que o doutor Gustavo explanou agora sobre o papel da fiscalização, o papel do conselho. Como ele disse, a atividade fim do conselho é a fiscalização do exercício profissional. Né? É constitucional essa atribuição dos conselhos de garantir à sociedade, para que a sociedade seja assistida por um profissional farmacêutico. Então, o foco das atividades do conselho é garantir que a sociedade seja assistida por um profissional farmacêutico. Então, o conselho faz a fiscalização do exercício profissional, é claro, como o doutor Gustavo também falou, é importante esse papel da orientação, desse apoio, desse aporte ao profissional que está lá na ponta, e como também a fiscalização é uma ferramenta muito forte, até mesmo para garantir a empregabilidade do profissional farmacêutico. A fiscalização do conselho, algumas pessoas reclamam, outras elogiam. É claro que cada situação tem uma peculiaridade, mas se você pensar bem, doutor Gustavo e colegas que nos assistem, a fiscalização do conselho ela garante a empregabilidade, ela fortalece toda a cadeia do ciclo trabalhista do profissional farmacêutico. Então, a sua pergunta especificamente, né, doutor Gustavo, que o senhor falou sobre o que a gente fez, né, nesse primeiro ano, como que foi encontrado, né? Então, a gente encontrou logo em 2019, em janeiro de 2019, quando a gente assumiu a comissão de fiscalização, nós tínhamos o principal arcabouço legal, né, da fiscalização recentemente aprovada, que não era muito antigo, em 2017, a resolução principal da fiscalização que nós temos hoje, a 648, tinha há pouco mais de um ano e meio de aprovada, mas mesmo assim a gente verificou algumas situações que deveriam ser melhoradas, né? E, paralelo a isso, a gente tentou pegar todas as resoluções de todo arcabouço legal da fiscalização, identificamos todas elas e verificamos a necessidade de algumas atualizações. Então, o que a gente fez? Assim que a gente assumiu, doutor Gustavo, a gente deu continuidade a uns termos de conduta feito com alguns regionais. A COFISC, então, ela tinha feito algumas auditorias em regionais e feito alguns termos de compromisso, de melhorias, de ajustes, né? Então, a gente teve esse papel de fazer esse monitoramento no decorrer do primeiro ano, para ver se estavam sendo cumpridas as metas pactuadas com a COFISC. E, paralelo a isso, a gente trabalhou algumas resoluções. Eu tentei procurar escalonar o grau de complexidade, primeiro a que tivesse mais fácil, e aí a gente foi evoluindo, tanto que hoje a gente já está revendo a 648 mesmo, a resolução principal. Mas no ano de 2019, a gente trabalhou em cima da resolução 566, que é a resolução que fala sobre o processo administrativo fiscal. Devido à alteração do novo Código Civil, então a resolução 566 ela necessita de uma alteração para fazer alguns ajustes ao novo Código Civil. Então a gente trabalhou o ano passado em cima disso e concluímos com êxito. Passou pelo crivo do jurídico, mas encontra-se na COLEG, para apreciação da COLEG e posteriormente para plenário do Conselho Federal. Trabalhamos também na resolução 577, que é aquela que fala do farmacêutico responsável técnico, assistente, substituto, né?
Então, assim, a gente entende que foi muito debatido amplamente entre os presidentes dos conselhos, que, como a Anvisa coloca todos os profissionais como corresponsáveis, eles respondem solidariamente, eles são responsáveis técnicos, mesmo na condição de assistente, o substituto que estiver lá no local de trabalho, ele também, naquela condição, ele é responsável técnico. E aí nós entendemos que se a gente extinguisse o termo assistente técnico, ficasse todos responsáveis técnicos ou, em alguma eventualidade, um substituto, a gente acredita que assim valorizaria mais a profissão farmacêutica, pelo fato de que algumas empresas, algumas grandes redes fazem uma diferenciação até mesmo de salário. Então, o farmacêutico, o assistente técnico ganha um salário pequeno e possui as mesmas atribuições, né, do farmacêutico responsável técnico, responde solidariamente. Inclusive, a própria Anvisa, em algumas discussões que nós fizemos com ela, e o senhor também participou, né, coloca aquela situação de que é uma possibilidade de que todos os responsáveis técnicos ali tenham acesso ao SNGPC e não apenas o RT, né? Então, ficaria nós entendemos que assim iria valorizar a profissão farmacêutica, né? Então, nós trabalhamos no ano passado em cima dessa nova resolução da 577. A proposta é extinguir o termo assistente técnico. Todos os homologados no conselho daquele estabelecimento especificamente seriam responsáveis técnicos, né? Homologaria-se um substituto ou numa eventual substituição, seria a condição mesmo de substituto, tá certo? Então, assim, no primeiro ano a gente trabalhou em cima disso, né? Tentamos também visualizar a radiografia de todos os regionais, analisando os planos de fiscalização, identificando os pontos que poderiam ser melhorados. Fizemos algumas videoconferências com presidentes e vice-presidentes que tinham alguma certa dúvida e estavam um pouco distantes desse contato, né, com a COFISC, e nós tentamos aproximar. Então, esse foi o trabalho que a gente fez no nosso primeiro ano. Nosso primeiro ano de trabalho na COFISC, que foi em 2019. Já em 2020, a gente, salvo engano, só fizemos 2 reuniões, né? E nós concluímos em 2020 a resolução 648, que é a que trata da fiscalização especificamente. Entendemos que ela deve ser melhorada, algumas situações claro, dentro do nosso limite, né, de limite de atuação, porque nós esbarramos em leis federais, certo? Então, a gente pode regulamentar dentro do nosso limite de atuação. Então, assim, a gente trabalhou em cima da resolução 648, agora estamos trabalhando nos anexos, que são inúmeros anexos, são mais de 20 anexos, e aí a gente está concluindo esses anexos para enviar a nova resolução 648 para colegue, para avaliação e posteriormente enviar ao plenário. Ela traz algumas mudanças, entendemos que ela vem mais antenada às necessidades atuais da profissão farmacêutica, né? Tem algumas flexibilizações e desburocratizações, né, que eu acho que o momento requer. Não adianta esticar muito a corda e aí acaba arrebentando, e devido a essas situações a gente está tendo muito problema no Congresso Nacional, tendo que apagar muito incêndio. Então, a gente visualizou que se a gente trabalhar numa resolução mais atenta às necessidades do profissional, da sociedade e até mesmo do fiscal, do profissional que está lá na ponta, né, representando a autarquia, cumprindo o papel dele. Então, assim, nós entendemos que essa nova resolução ela vai abraçar todas essas questões. Legal, Romeu, muito bacana. Pouco tempo e deu para fazer bastante coisa, né? Se for contar o espaço de tempo. Sim, Gustavo. É importante até você falar isso, porque assim, eu tenho um time excelente hoje na comissão de fiscalização. Eu sou o presidente, mas tenho pessoas maravilhosas que eu posso contar, né? Tenho um colega conselheiro federal agora de Pernambuco, tenho o ex-conselheiro federal do Rio de Janeiro, doutor Alex Baense, tenho um colega vice-presidente lá de Roraima, né, o Paulo Tamashiro, tenho um colega lá de Santa Catarina, o Merlin, e tem as minhas duas, né, o braço direito e o braço esquerdo, que é a Simone Lisorti, que é a chefe da fiscalização do Estado de São Paulo, e a Elisandra,
que é a chefe de fiscalização do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu não tenho que me queixar, eu sou muito bem assessorado, além de estudar bastante sobre um assunto que eu tenho uma certa afinidade, e aí eu sou muito bem assessorado por esses colegas aí que fazem parte da comissão de fiscalização da COFISC. Bem legal. Agora, Romeu, é interessante a gente colocar, né, como todos sabem, estamos passando por um momento diferenciado, vamos dizer assim, no mundo, não só no Brasil, né, que é a pandemia. E eu queria que você falasse um pouco qual que é, digamos assim, a linha ou a postura do Conselho Federal e encaminhamento para os regionais de atuação da fiscalização neste momento de pandemia. Porque a gente sabe que a gente tem situações onde vários colegas foram contaminados, né? Digamos assim, estamos passando por um momento de exceção, de certa forma, né? E qual que é a orientação em relação a isso, como foi passado para os regionais? Sei que também, né, participando do plenário, a gente fez tem duas situações que a gente tem que colocar para os colegas farmacêuticos saberem, né? Uma foi uma resolução que a gente, de certa forma, colocou um apoio em todo o Brasil em relação à compra de EPIs para ajudar não só os funcionários da fiscalização, como também os próprios colegas farmacêuticos que se encontrarem no movimento da fiscalização desprotegidos, vamos dizer assim. E outra questão também que o Conselho também faz, já se não me engano, há 3 anos, saindo para o quarto agora, que é uma verba de auxílio à fiscalização dos conselhos regionais, né? Então eu gostaria também que, além de você falar dessa questão do momento, ou seja, qual que é a orientação para a fiscalização, também citasse esses dois tópicos, né? O que você acha disso, como que foi a negociação, digamos, para Certo, conseguirmos esses dois avanços aí também para a fiscalização do país. certo. Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, de uma forma que contemple tanto o colega farmacêutico, que não tenha muito conhecimento de fiscalização, que trabalha no dia a dia, mas como também algum colega, porventura, que esteja assistindo, que seja fiscal, fiscal do conselho. Então, vamos lá. Quando veio a pandemia, houve uma certa pressão muito grande de, poxa, nós temos fiscais que estão ali na ponta, estão fazendo visitas, estão indo para a linha de frente, volta para a sede do conselho, vão para a linha de frente, e aí se preocupou com essa questão da contaminação e da transmissão, né? Essa movimentação entre os fiscais. Aí, assim, no primeiro momento, né, você se recorda, doutor, foi no dia 20 de março, nós aprovamos a resolução 681. Essa resolução 681, ela suspendeu os prazos administrativos, mas como também a fiscalização externa, que foi a resolução 681 de 20 de março de 2020. Aí o que acontece? Poxa, mas como suspender a fiscalização externa, né? No primeiro momento, a preocupação era essa, era a saúde dos profissionais que compõem a autarquia. E aí, quando foi 4 dias depois, no dia 24, foi aprovada a de referendo a resolução 682. Já a 682, ela manteve a suspensão dos prazos dos processos administrativos, né? Ela manteve, continuou suspenso as tramitações, mas ela trouxe uma peculiaridade. Ela permitiu a fiscalização, mas claro que sendo respeitados os princípios de segurança para quem está fiscalizando, para quem é fiscalizado e para a sociedade que está ali naquele momento efetuando a compra ou sendo atendido, né, pelo profissional farmacêutico. Então, quando o conselho ele publicou essa resolução, imediatamente os conselhos regionais já foram comprar equipamento de proteção individual para garantir a fiscalização, para garantir o melhor atendimento, né? Claro que alguns conselhos ficaram só em atendimento interno, sem o atendimento externo, sem o atendimento ao público, mas a fiscalização em si ela continuou, né? Ela não parou em momento algum, né? Ela não parou em momento algum. E assim, agora o outro ponto que o senhor pediu para falar foi sobre a questão dos EPIs, né? O Conselho ele aprovou uma resolução que trata sobre os EPIs, certo? E justamente para repassar um valor para que os regionais comprem equipamento de proteção para os seus funcionários, né? E para aqueles farmacêuticos que estão ali naquele momento da fiscalização desprovido. Né? É importante enfatizar, Gustavo, que alguns regionais eles contam com um aporte, eles contavam com um aporte de R$ 20 mil mensais, salvo engano, 19
regionais, conselhos regionais recebem um aporte de 20 mil mensal. É uma ajuda que o Conselho Federal dá, né? Porque o Conselho Federal ele recebe 1/4 de toda a receita dos regionais. Então, assim, é uma forma do Conselho Federal estar ajudando, fortalecendo, né, aqueles conselhos que são menores. Né? É uma forma de garantir o princípio da equidade na fiscalização no país todo, porque cada estado tem a sua peculiaridade, tem os seus problemas, né, geográficos. Então, o que acontece? 19 regionais, salvo engano, recebiam por mês um valor mensal de 20 mil reais. Ocorre que logo no início desse ano veio a pandemia, e aí o plenário decidiu pegar parte desse valor orçado para a utilização desse ano com a fiscalização para a compra dos equipamentos de proteção individual, certo? Então, assim, a informação que a gente tem é que a partir desse mês de julho, o valor residual que ficou, né, voltará a ser distribuído para os conselhos regionais como aporte da fiscalização para fortalecer e garantir, né, garantir um pouco aí o trabalho durante a pandemia. Agora, eu gostaria também de lembrar, doutor Gustavo, que na última plenária, agora na plenária virtual que a gente fez, alguns pontos foram aprovados pelo plenário, né, justamente relacionados à fiscalização, a questão do perfil, porque com essa pandemia, alguns setores, por exemplo, ficaram mais desprovidos de fiscalização, por exemplo, o ambiente hospitalar. Então, enquanto os conselhos regionais estavam adquirindo os equipamentos de proteção individual, como que você vai mandar um fiscal, por exemplo, para fiscalizar um hospital de campanha, se ele não está com um equipamento indicado, necessário para fazer isso? Né? Então, a gente achou mais prudente que o cálculo do perfil que antes era utilizado nos últimos 12 meses, a gente achou mais prudente que fosse utilizado nos últimos 24 meses. Dessa forma, os estabelecimentos ficam ali preservados. Claro, os estabelecimentos com perfil bom, perfil 1, ficariam ali preservados, né? E não deixariam de ser perfil 1 para perfil 4, que é aquele perfil que não tem, na verdade, é que não tem perfil construído, né? Então, foi muito importante isso, né? Esse posicionamento do plenário, essa autorização do plenário para se recalcular o perfil com 24 meses. E também a questão do plano de fiscalização, porque algumas metas têm que ser revistas, né? Houve sim um impacto financeiro para o sistema, houve um impacto em todas as formas, né? Então, assim, eu acho que os conselhos regionais existe essa necessidade de refazer os seus planos de fiscalização e encaminhar para a COFISC. A gente teve algumas situações que botaram um pouco, eu entendo, Gustavo, que botaram um pouco em risco. Aquela medida provisória 936, né? Que ela veio permitindo que o patronal faça redução de carga horária. Isso prejudicou muito, né, o profissional farmacêutico. Mas acontece que essa medida, é importante enfatizar, que ela afronta a 13021. Então, se por acaso o patronal, o proprietário de uma farmácia, de uma rede, uma grande rede, quiser, de qualquer estado que seja, do grande, do pequeno, quiser reduzir a carga horária do profissional farmacêutico, ok, a medida provisória permite, porém, a 13021 diz que o estabelecimento tem que ter farmacêutico em tempo integral. Então, se ele reduzir a carga horária do farmacêutico, ele tem que saber que a fiscalização vai cobrar que ele contrate um outro farmacêutico para aquele horário que foi reduzido, né? Romeu, Então, assim... Só para deixar claro aí para os colegas, então, qual que é a orientação que você poderia dar a um eventual colega que teve a sua carga horária reduzida? Ele tem que fazer um comunicado imediato ao Conselho Regional de sua origem, né? Com certeza, Gustavo. Ele tem que fazer uma reclamação para o conselho de sua origem, né? Se por acaso nessa redução não for coberta por um outro profissional. Porque, como eu falei, a medida provisória permite uma redução? Permite. A gente ficou ali com as mãos atadas. Porém, no outro ponto, no outro viés, a 13021 diz que o estabelecimento é uma lei. É uma lei. Né? Diz que tem que ter farmacêutico em horário em tempo integral. Então, se por acaso
patronal quiser reduzir a carga horária de um profissional, ele tem que saber que ele vai ter que contratar outro para aquele horário que ficou descoberto. Então, eu acho que financeiramente talvez não seja muito interessante, né, para a atividade farmacêutica utilizar dessa medida provisória. Até porque, Gustavo, no Brasil todo é notório que farmácia é uma atividade essencial. Em momento algum ela parou, muito pelo contrário, eu acho que a farmácia nunca foi tão vista como estabelecimento de saúde, né? Nunca faturou tanto, nunca vendeu tanto, e em contrapartida também o farmacêutico nunca foi tão visto, né? Tão ali necessário na linha de frente. E o papel que o farmacêutico está fazendo é excelente, cara, é excelente, ele está contribuindo com rastreamento, né, epidemiológico, está fazendo a orientação farmacêutica e está estudando, está se capacitando, porque as informações são muito constantes, né? Informação, na hora que você acha que uma informação é verídica, quando você vai ver, era fake news. Então você tem que estar sempre preocupado com isso, né? Legal, Romeu. Só para a gente concluir essa fase, para ir para os finalmente aí, para as considerações finais, né? Eu queria que você falasse de uma questão que eu coloquei para ti, em relação à orientação do Conselho Federal para os regionais, né? Na fiscalização nesse momento de pandemia. Ela vai mais naquela linha da orientação, do bom Orientativo. senso, né? Exatamente, exatamente. Nesse momento de pandemia, a gente solicita que os conselhos regionais tenham essa questão do olhar orientativo, até mesmo porque no momento da fiscalização, o fiscal ele vai ter que avaliar se aquele profissional está ou não em risco, para poder contemplar ele, né, na resolução 684, que presenteando ele com o EPI, né? Romeu, tem dois assuntos que eu gostaria que você falasse para o nosso público aí. Um é sobre a ficha de verificação do exercício profissional, né? Como que ela funciona, por que ela foi criada. E outra é uma Bacana. situação também atual, que no momento da pandemia agora está acontecendo em um lugar ou outro, a gente sempre está ouvindo aí um colega reclamando, que de estabelecimentos que estão vendendo medicamentos, principalmente esses populares, digamos aí, para a Covid, né? Vendendo esses medicamentos acima da tabela da CMED, do preço da CMED. Como que a gente vai atuar com relação a isso? Tem que denunciar em algum lugar? Como a gente vai encaminhar isso? Fala um pouco para a gente esses dois Olha, assuntos Gustavo, aí. duas ótimas perguntas, excelentes as perguntas. Primeiro, sobre a ficha de verificação, Gustavo, ela já é prevista, né, na resolução 648, a ficha de verificação. Ela, nos anexos, traz os modelos padrão. Então, assim, os conselhos regionais podem utilizar aquele modelo padrão, mas eles também podem alterar as suas fichas de verificação. Então, ele pode suprimir ou pode acrescentar itens, mas, claro, ele tem que, depois dessa alteração, ele envia para a COFINS, que avalia para ver se compromete ou não a intenção que é orientativa, né? Porque, assim, muito se utiliza a ficha de verificação para questões éticas, né? Para questão punitiva. Agora sim, a ficha de verificação, você vai observar, Gustavo, vamos fazer uma comparação, só para você ver. Você já viu uma fiscalização feita por um conselho, digamos, um conselho de medicina? Ele vai no estabelecimento, ele verifica se o profissional possui condições de trabalho, ele verifica até se a cadeira do cara, né, é em condições confortáveis, se a impressora tem tinta, ele verifica as condições de trabalho do profissional que está ali trabalhando, que está submetido, né? Já a nossa, ela tem esse caráter da aplicação da ficha e muitas pessoas confundem com atribuições de vigilância, e esse não é o intuito da ficha de verificação. A ficha de verificação, como tem questões éticas atreladas à conduta profissional, então, assim, é aplicada a ficha de verificação, mas não com essa intenção punitiva. O que deve ser feito é uma orientação para o colega farmacêutico, né? E por que não melhorar essa ficha de verificação para ver as condições que aquele profissional está submetido, igual outros conselhos fazem, né? Por que não, se você identificar que aquele profissional, por exemplo, é exposto a uma situação insalubre, por que não encaminhar o órgão competente que aquele profissional está exposto
a uma situação insalubre, que aquele profissional não utiliza o EPI, ou que aquela empresa não fornece EPI para o profissional, né? Por que não encaminhar? Sem expor, é claro, sem expor o profissional, sem fazer com que ele assine um documento dizendo, né, e expor o colega para no dia seguinte ele estar no olho da rua, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente pode estar fazendo na ficha de verificação, que não seja uma situação meramente punitiva, que seja uma aplicação orientativa. E sobre essa questão que você falou agora da tabela CEMED, está acontecendo, Gustavo, muitas fiscalizações conjuntas em todos os estados, em que os conselhos são convidados, ou algumas vezes até eles convidam outros órgãos, como PROCON, Vigilância Sanitária, Ministério Público, para fazer essa fiscalização em loco. Claro que cada órgão dentro da sua competência, mas está se identificando muito essa questão que você falou aí, meu amigo. Estão cobrando valores exorbitantes em medicamentos utilizados para a Covid. E isso não pode, porque é tabelado pela tabela CEMED. Então, cada região tem um valor certo da tributação, que a tabela CEMED já prevê isso. Então, já vi cobrar aqui um exemplo, a ivermectina, que está sendo muito utilizada para tratamento de Covid. Não vou nem entrar no mérito de protocolos ou não, vamos pensar da forma fria. Está sendo muito utilizado para tratamento de Covid. Pela tabela CEMED, ela não pode ser cobrada mais de R$27. Está lá. Que inclusive é aqui para a região minha aqui, acho que é 17,5%, alguma coisa assim. E o valor de venda que o comércio deve vender para o paciente é R$27. Então, se por acaso está cobrando 30, 35, 40, uma cartela com 4 comprimidos, infelizmente tem que denunciar, né? Nós temos que zelar não só pela ética, pelos princípios morais, mas nós temos que zelar ali pela a situação do consumidor, né? Que muitas vezes não tem condições de comprar um medicamento, e a gente não pode compactuar com isso. Não podemos fazer parte disso, né? Se a tabela diz que o valor máximo é 27, né, dentro daquele valor tributado, então a gente tem que lutar e dizer, olha, o valor tem que ser cobrado é esse aqui, né? E o nosso papel é orientar o patronal, o patrão, o proprietário do estabelecimento, é orientar, dizer, olha, se você vai cobrar mais, você vai cobrar mais do que o previsto na CEMED, mas, vou deixar aqui por escrito, aqui, assine aqui, tome ciência de que você pode ser penalizado por isso. E as multas do PROCON são altas, altíssimas. Agora que nós vamos para o pós-pandemia, né? O que você tem para trazer para os colegas, né, que estão nos assistindo, para o futuro próximo, né? Digamos, passando a pandemia ou a partir de agora, qual que é a linha que vocês da COFISC irão trabalhar para esse pós-pandemia, né? A gente vai ter novidades por aí, vai ter algumas alterações, o que a gente vai encontrar daqui para frente? Olha, Gustavo, acho que agora mais do que nunca a gente precisa investir em capacitação. Esse momento de pandemia trouxe a necessidade muito grande das novas tecnologias. Eu sempre defendi isso no plenário do Conselho Federal, utilização de novas tecnologias. O farmacêutico a cada dia tem que estar mais informatizado, mais por dentro das tecnologias, né? Assinatura digital, receita eletrônica, tudo isso assim veio, e eu acredito que para ficar. E paralelo a isso, a gente tem que capacitar também os nossos fiscais. Então a gente tem que trabalhar na capacitação não só do farmacêutico que está ali na ponta, mas como também do profissional fiscal, né? que é o grande patrimônio do Conselho. Legal, Romeu. Antes da gente ir para as considerações finais, eu queria que você falasse agora para mim, isso não estava no script ainda, digamos assim. Não, Que você falasse para mim por que você escolheu ser farmacêutico, cara. Eu sei que você trabalha aí numa UPA, né? Faz plantões. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do Romeu aí, digamos assim, por que você escolheu essa profissão, e contasse para o nosso colega conseguir conhecer um pouquinho melhor aí do Romeu. Vou falar agora, Gustavo, veio à minha cabeça o que eu tinha esquecido de te falar. Eu disse que tinha ficado que você falou bem no começo sobre assim, porque é uma situação peculiar, a pandemia, né?
E assim, sobre a questão dos afastamentos, porque muitos colegas estão, né, com a doença ou com a suspeita da doença, então é uma situação atípica. Eu entendo que não cabe aquele afastamento tão rotineiro, que é de um imprevisto, né? Então, assim, quando a pandemia veio, eu, como conselheiro federal, eu conversei com a diretoria do Conselho Regional aqui do Acre, com os conselheiros, e propus para eles a necessidade de estar aprovando uma deliberação, né, respeitando os protocolos do Ministério da Saúde, respeitando as questões da quarentena, né, todas essas determinações da OMS e tudo. Então, o Conselho Regional passou pelo jurídico uma proposta de comunicado de ausência em caso de suspeitas de Covid ou de confirmação, tá certo? Então, assim, foi aprovada e está sendo muito utilizado aqui no Conselho Regional esse comunicado de ausência com esses detalhes que prevê a OMS e o Ministério da Saúde. Só, Né? só para Então, assim, só para repetir, Romeu, essa é uma situação que você propôs no seu estado ou está com validade nacional? Como é que é isso? não, essa eu propus do meu estado, né? Alguns estados também estão trabalhando nisso, nesse comunicado de ausência, para esse momento de pandemia, né? Isso também pode ser até tratado no âmbito do Conselho Federal, eu já estava fazendo um esboço sobre isso. O problema é que a nossa última reunião foi muito rápida, né, Gustavo? E foram só 4 horas e não tinha. Tinha que filtrar o que ia pautar. Então, na linha de prioridade, eu pautei ali a questão do perfil e tudo. Mas na próxima, a gente vai estar trazendo essa necessidade desse comunicado de ausência, né? Comunicado de ausência específico para essa situação. E eu estava falando aqui contigo e com esse negócio na cabeça, olha, eu esqueci de falar, porque é uma situação importante, né? O farmacêutico ele tem que estar sabendo que existe essa ferramenta, que ele está ali amparado, né? Que se ele se sentir mal, se ele precisar sair para um atendimento médico ou para uma unidade básica de saúde, com casos leves, né, com sintomas, ou se ele fizer um teste rápido e der positivo, ele saber quantos dias ele pode se ausentar, o que ele precisa fazer. Então, isso é muito importante, até porque é um momento delicado, o profissional está fragilizado, a família está fragilizada. Então, assim, a gente trabalhou nisso dentro do Conselho Regional de Farmácia do Acre. E aí, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou farmacêutico, formei na Universidade do Oeste Paulista em 2004. Quando eu entrei, ainda era aquela grade antiga, então eu me formei em 2004, mas como farmacêutico. E aí eu fiz um ano depois de análises clínicas. E aí retornei ao Acre, né? E até hoje exerço minha profissão. Inicialmente, no serviço público, eu comecei na segurança pública, sempre trabalhando em farmácia comunitária, mas o meu emprego público no início da minha vida profissional foi na segurança pública. E aí depois eu fiz uns concursos da saúde, fui convocado, larguei a segurança pública, e hoje eu sou servidor concursado do Estado, onde eu sou lotado numa unidade de pronto atendimento, no laboratório, análises clínicas, e na atenção básica, que eu também sou concursado, eu trabalho numa unidade de referência da atenção primária, no URAP, e lá é uma unidade de referência para casos leves de Covid. Então, todo dia eu tenho contato com pessoas em situações, né, com casos leves, enfim, sintomáticas ou não. Mas graças a Deus, Gustavo, até agora não peguei Covid, né? Não peguei Covid, graças a Deus, mas Não estou foi, aí, passando não muito foi álcool e usando agraciado, máscara. não foi Não, agraciado não pelo foi. IgG ainda. Não, rapaz, eu de vez em quando eu faço, digo, oh, meu Deus, fico coração partido quando dá negativo. Romeu, muito legal o nosso bate-papo. Vamos indo finalmente aqui agora. Eu queria só que você deixasse suas considerações finais aí, a tua mensagem final, para a gente encerrar mais Gustavo, esse eu programa aí. vou só reforçar essa questão que a gente conversou, e eu acho que no final eu não fui muito bem claro com os encaminhamentos que o profissional deve fazer em caso de redução de carga horária. Eu acho que o profissional que for atingido, prejudicado por uma situação como essa, de redução de carga horária, ele deve sim procurar o seu conselho de classe. Mas se por acaso você sentir que o seu conselho de classe não atende às suas expectativas, procure a ouvidoria do Conselho Federal.
faça uma reclamação, essa reclamação ela vem para a COFISC, e a gente vai sentar e conversar com a diretoria do Conselho Regional específico, para saber o porquê, né, que ele não está exigindo o cumprimento da Lei 13021, né? Então, assim, esse é um encaminhamento que eu gostaria que os colegas dessem. Primeiro, bata na porta ali do seu conselho regional, faça uma reclamação. E caso essa reclamação não seja resolvida, não seja respondida a contento, então os colegas farmacêuticos sintam-se à vontade, o Conselho Federal tem uma ouvidoria, né, muito boa, muito eficiente, então quando você faz a reclamação, diretamente já é disparado para a comissão que compete aquele assunto. Então, assim, eu gostaria que os colegas ajudassem a gente a trabalhar mesmo e a fortalecer a profissão farmacêutica no país. Legal, Romeu. Muito obrigado por sua participação. Agradeço de coração aí. O Romeu é nosso colega lá no plenário do Conselho Federal. É um colega jovem. Se não for o mais jovem, eu acho que é o segundo, que agora tem o Jardel. Não sei se Agora o você. Jardel me Agora o desbancou, Jardel é mais jovem. é o mais jovem. O Romeu foi até então aí o conselheiro federal mais jovem. É um colega que é muito atuante, ele estuda muito. Essa parte de legislação ele gosta de estudar, principalmente. Estuda muito, contribui muito, é muito participativo e é um escudeiro aí, digamos assim, do Conselho Federal de Farmácia, é um grande colega. Eu agradeço muito, Romeu, sua participação aí, Eu que né? agradeço E pelo convite, Gustavo. Estou sempre à disposição. legal, muito bacana os colegas poderem entender sobre fiscalização, né? É uma coisa que eles têm aí no dia a dia. É muito importante a gente estar aqui também para esclarecer. Muito obrigado. Esse foi o Papo Farmacêutico com a análise sobre a fiscalização com o nosso colega Romeu Neto, conselheiro federal pelo estado do Acre.